Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de vídeo extra no canal principal. Meus queridos, ontem, dia 29, quinta-feira, nós tivemos o primeiro dia de atendimento e foi uma benção, graças a Deus. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito ansioso. Meu jacaré interno ficou ali com ansiedade. Chegou umas 4 horas da tarde. Eu já queria estar tudo pronto para poder até já ir. Ai, as pessoas acham que eu já sou perfeito. Eu estou longe disso. Ainda falta muito para eu caminhar, para eu evoluir. Pelo amor de Deus, falta muito. E aí eu fui me preparando, já me arrumei, já fiz aqui, já fiz acolá, já peguei minhas coisinhas que estavam faltando, minha maletinha de primeiros socorros espirituais. Levei tudo pra lá. A salinha tava de um jeito, a cama pus atravessado, mudei no meio da hora lá antes de começar o negócio. Ficou tava beirando a parede, né? Coloquei ela de atravessado, ficou perfeito, consegui trabalhar dos dois lados. Que mais? Tinha colocado um tapetinho no chão lá e ele não é que me colou no chão. Rapaz, na hora que fui puxar, deu uma esticadinha na tinta, mas faz parte. Só rindo mesmo para não chorar. E que mais? E aí apareceu, se eu não me engano, eu acho que eu atendi 10 pessoas. Acho que tinha 10 pessoas. Se eu não me engano, tinha 10 pessoas. Metade das cadeiras que eu tinha pego lá. As pessoas foram chegando. 7 horas já começou a chegar, que era um horário que eu tinha meio que planejado, programado. 7 horas começou a chegar e eu comecei os atendimentos. O atendimento foi do jeito que eu queria, coloquei as cadeirinhas tudo em volta, fazendo um círculo do jeito que eu gosto, para eu ir olhando, conversando e vendo. A pessoa levanta, vê, eu vejo o que é, o que não é. Eu acho que fica bom, foi muito bom, até para, como é que se diria? Eu não diria confirmar, mas para comprovar mediunidade, porque a gente vai falando coisa certeira, né? Fala assim, olha, pelo tal coisa você deve fazer tal coisa. A pessoa faz mesmo. Por tal coisa você deve acontecer isso, faz isso mesmo. Você trabalha com isso? Assim, trabalho. Você... E aí vai, sabe? Então, sabe coisas que não tem como saber? E a pessoa pega e fala e sabe. Então, sabe, para comprovar. Então a espiritualidade às vezes usa isso para fazer comprovação, para as pessoas terem mais fé, para as pessoas acreditarem mais no espiritual. Então, exemplo, tinha a filha de uma moça que foi ser atendida, de uma mulher que foi ser atendida, e aí o espírito falou assim, tem que ver ela lá, casamento, pouco tempo. Se você não casou, você vai casar agora há pouco tempo? Não, faz 4 meses que casou. Aí vai. Olha, mas pelo que eu tô vendo aqui, o espírito tem que trabalhar junto, você com seu marido. Mas já trabalha junto. Então são coisas que vão acontecendo e vai florindo, que as pessoas vão endossando as coisas. Então, chega o cara lá e fala assim, olha, pelo tipo que é não sei o que lá, pela característica e experiência que eu tenho aqui, vendo isso daqui, você deve trabalhar com venda. O cara, eu sou vendedor. Então, essas coisas pode parecer simples, mas para quem está observando, para quem está ali acompanhando, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque a fé, ela fica mais forte, a pessoa vê, ela tem a certeza que tem o espírito ali, que tem alguma coisa espiritual ali. Porque como a pessoa não vê o espírito, ela precisa de algumas coisas na matéria para fortalecer aquilo. E uma das minhas preocupações era, eu não vou estar incorporado, eu vou estar atendendo normal, e posso falar para você, o atendimento é muito melhor. Porque o espírito, ele pega e entra assim, eu vejo tudo aonde está, eu falo, é aqui, ó. É aqui, não é? Tá. É aqui, não é que tá doendo? Tá. É aqui, não é? É ali. E vai batendo tudo, moço. Eu acho incrível essas coisas. Incrível. Então, o que eu posso falar? Que foi maravilhoso. Eu consegui cronometrar, que era uma das coisas que eu queria fazer, de cronometração. Então eu queria saber o tempo que eu levo para montar toda a estrutura. E eu falo para você,
30 minutos é mais do que o suficiente para montar tudo. Eu acho que o que mais demora um pouquinho, que eu posso deixar para o fim, é a questão das cadeiras, de abrir, separar as cadeiras. Levar papel e toalhinha no banheiro, colocar plaquinha, passar um pano na salinha, isso é muito rapidinho. Porque pega, tchum, 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 muito rapidinho. Porque já está praticamente limpo. Agora, se eu tiver que ficar tirando pó uma vez ou outra, eu acho que vou ter que fazer isso. Uma vez ou outra. Mas não acredito que seja sempre, né? Mesmo porque a salinha está meio que aberta, porque ainda tem um resquíciozinho de cheirinho de. Um resquício de cheirinho de tinta, mas tá muito fraquinho, então tá bem. Eu ganhei uma garrafa, eu ganhei água, eu ganhei a mesinha para pôr o café ficou na cadeira. Café não, chá. Café não quero pôr café não. O chá ficou na mesinha. Que mais? As pessoas foram e quiseram me abraçar. Teve pessoa que se emocionou. Então eu fiquei muito feliz. Eu posso dizer que eu fiquei muito feliz. Feliz em poder ajudar as pessoas, feliz em poder atender as pessoas, feliz em poder nortear as pessoas. E sinto muito e me desculpa, mas tem coisas que eu sou obrigado a falar na lata. Mesmo a pessoa ficando com uma raiva dentro dela, olhando para mim. E falando assim, por que ele foi falar disso? Eu não queria saber disso, eu não queria falar sobre isso, eu não quero isso. Mas a verdade é a verdade. E a verdade vos libertará. Oh, meu Deus do céu. Eu não escondo nada, jogo mesmo na coisa, porque pra mim não tem conversa, filho. Mas o cara vai ficar com muita raiva de você, azar dele. Azar da pessoa. Porque se a pessoa ficar com muito ódio, muito azar, moço, ela não tá com azar, com azar. Ela não tá com ódio de mim, ela tá com ódio de Deus. Porque eu não falo e não faço nada sem Deus mandar. Se o espiritual mandou falar e ele ficou com ódio de mim, então o ódio não é para mim, o ódio é pro espírito. E ficar com ódio do Espírito Santo, moço, a Bíblia já falou, não se arruma encrenca com qualquer um, menos com o Espírito Santo de Deus. Porque se você arrumar encrenca com o Espírito Santo de Deus, aí o bicho fica feio. Então evite problemas, tá bom? Meus queridos, então, resumindo tudo, eu acho que eu atendi uns 8 atendimentos, entre 7 horas da noite até as 8. Entre 7 às 8, eu fiz uns 8 atendimentos. Eu acredito que dê para atender tranquilamente, conversando do jeito que eu estava conversando, porque é necessário. Eu preciso bater o olho e ver. Eu preciso analisar a pessoa antes e preciso ir pegando a esmo as pessoas que precisam ser atendidas. Eu acho que umas 20 pessoas por noite, eu acho que flui muito bem fluido. Muito bem fluido. Só apareceu uma pessoa aqui de Campinas. Engraçado, né? De Jaú foi a mesma coisa. Eu fui em Jaú, apareceu um monte de gente de várias cidades, uma pessoa só de Jaú. Aqui em Campinas apareceu um monte de pessoas e foi uma pessoa de Campinas, uma dupla, mas foi uma pessoa de aqui de Campinas. E aí tinha pessoas de São Paulo, tinha pessoa do Rio de Janeiro, tinha pessoa de Piracicaba, e tinha, sei lá de onde vai vindo o povo lá, mas tinha gente tudo quanto que era lugar lá. E essas coisas mostram o tamanho da fé das pessoas, né? A gente fica contente, a gente fica feliz e a gente fica esperançoso por tais situações, né? E que Deus abençoe todos que foram tratados, para que a bênção e a graça divina possa tocar tudo e todos. Que assim seja. Amém, né? Então, meus queridos, eu acho que já para a próxima semana já dá para começar a atender um pouquinho mais, né? Já dá para começar a atender um pouquinho mais. Eu não vou atender depressão, hein? Não me venha com questão de depressão, porque depressão precisa de tratamento. Tratamento é uma coisa que leva muito tempo. E eu numa salinha para ficar só com luzinha, coisa, eu não vou ter condição ali não. Mais para frente, quando eu montar uma equipe de que vai me ajudar lá,
Aí eu vou poder colocar várias cadeirinhas de vários benzedeiros, eu vou formar benzedeiros e nós vamos benzer as pessoas. E aí dá para fazer tratamentos contínuos de benzimentos, tá ok? Benzimentos. Então, eu vou poder tirar da sala de cirurgia, mandar para o benzimento lá para fluir melhor a energia, ou o que já dá para ir direto, já vai direto no benzimento, sem precisar de mim. Eu só dou um axézinho lá e bola para frente. Mas eu fiquei muito feliz, tá bom? Gente, dito isso, graças a Deus, que Deus abençoe que na próxima quinta-feira nós possamos atender novamente. Então, já podem se preparar quem está com problemas de saúde para visitar-me. Já vi que dou conta que não tem problema nenhum, que as coisas vão fluir. Então, vamos que vamos, porque é assim que funcionam as coisas. Amém? Eita, nós, hein? Ei, tô feliz, graças a Deus, graças a Deus. É uma satisfação muito grande de poder ajudar os irmãos, né? Isso é o famoso amor ao próximo, né? Amar ao próximo é querer ajudar o próximo. É amar de fato o próximo. E não tem coisa mais bonita do que isso, né? É uma gratidão muito grande de poder executar, mesmo que pequenininho, mesmo que pouquinho, ajudar um pouco dos irmãos, né? Claro que alguns não vão poder ter a graça, mas pelo menos passou por mim. Pelo menos me conheceu. Pelo menos vivenciou e experienciou alguma coisa espiritual. No mínimo sai de lá aprendendo alguma coisa. Meus atendimentos é com porta aberta. Não tô nem com que aí se a pessoa está conversando lá ou não está conversando. Não sou cheio de frescura. Meus queridos, comigo não tem esses problemas. Eu não sou xarope mental de que ai, não pode falar, não pode fazer. Moço, a alegria dos céus tem que vir para a terra. E que assim seja. Tanto é que eu fiquei brincando. Tinha uma senhorinha lá. Ai, a senhora tá querendo ficar. A senhora não quer ficar mais uns 10 anos? Ela, não quero não. Mas não quer ficar 10 anos? Não, não quero não. E foi uma alegria muito grande. As pessoas davam risada, né? Que bênção, não? Meus queridos, vamos lá. Vamos para as notícias do jornal? Que Deus abençoe, né? O dólar ontem ficou no 0 a 0. R$ 4,85, um valor um pouquinho alto, mas abaixo dos 5, graças a Deus, né? E isso dá um relento, dá um pouco de alívio para a situação do Brasil. Podia ter caído um pouquinho, mas melhor do que subir. 0 a 0 é muito melhor do que subir. Vamos ver as bolsas de valores? Hoje a bolsa da Alemanha, o DAX, está subindo 1,2% com força total, 16.130. Por quê? Porque os americanos soltaram números maravilhosos. Porque algumas notícias alegraram as bolsas de valores da Alemanha. E aqui no Brasil não foi diferente. O Brasil ontem subiu 1,5%, ontem as bolsas de valores, e fechou em 118.382. Professor, mas subiu tanto por quê? O senhor não falou que ia ficar mais ou menos numa quedinha? Pois é. No começo do pregão tava dando aquela quedinha, aquele dente. Tava até descendo, viu, irmão? Não acha que tava descendo, não, que tava descendo. Tava dando a queda do que eu tinha falado, né? Que ia acontecer. De repente, aparece Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, e disse: vocês não entenderam a questão da ata do cupom. A ata do cupom diz que está aberto para quedas dos juros. Nossa, foi suficiente para que a bolsa subisse com muita alegria. Então, o Campos Neto falou uma coisa muito abençoada. E nós vamos falar sobre isso porque o Lula andou pregando foguete em relação a isso. De novo, ele falando mal do Campos Neto. Só que tem um detalhe. Eu andei perguntando para algumas pessoas da cúpula, da grande cúpula da esquerda, e eu falei assim, cara, mas o que ele ganha com isso, metendo porrete em cima do Campos Neto? Ele pegou e falou o seguinte, o cara lá, fofoca, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta. Fofoca de bastidor.
tá? Isso aqui não tem como comprovar, não tem como fazer. Então é fofoquinha, tá? Acredita quem quiser, se não quiser acreditar, não tem problema. Porque é uma fofoca, não é uma verdade endossada. Deixando muito claro. Ele pegou e falou assim, olha, pelo que eu andei percebendo, essa técnica que está sendo usada de falar mal do Campos Neto serve para duas coisas. Se não abaixar os juros, a culpa é do Campos Neto e não do presidente. E se baixar os juros, é porque ele teve força até o ponto de conseguir abaixar os juros. Ou seja, é o jogo do ganha-ganha. Se não abaixar os juros, ele jogou a culpa e fritou o Campos Neto, que é a imagem do Bolsonaro. E se abaixar os juros, eu sou campeão, porque eu insisti tanto, eu briguei tanto e consegui. Então, essa é a versão que me passaram, ok? E pelo que eu percebi, tem muita lógica. Agora, se é isso ou não, só eles para saber. Mas cabe a nós criarmos teorias dentro da nossa cabeça e imaginarmos o que pode ou não pode. Porque vai de nós termos vários primas para depois decidir o que é ou o que não é, né? Vamos lá, Infomoney. Economia americana. PIB acima do esperado nos Estados Unidos realça discurso do Fed sobre novas altas de juros, dizem analistas. O PIB acima do esperado nos Estados Unidos é o que a Alemanha está fazendo a Alemanha ficar numa felicidade sem tamanho. Só que isso realça o Fed sobre nova alta de juros. Se está subindo muito o PIB, eu tenho que colocar controle de inflação, porque a inflação está alta, porque o consumo está alto. Mas os americanos aprenderam a consumir. Eles não vão deixar de consumir. Como que o americano vai deixar de consumir? Ele não vai. Mesmo o dinheiro ficando caro para ele, ele continua. Ele pode trocar algumas prioridades, mas ele continua. Além de a economia estar crescendo acima do potencial, o mercado de trabalho americano permanece aquecido, dizem economistas, e está gerando emprego. Ou seja, é a primeira vez na minha vida que eu vejo os Estados Unidos não querendo fazer os Estados Unidos crescer. É a primeira vez na minha vida. Em qualquer outra circunstância, deixa o país crescer. Deixa o país crescer. Mas tem inflação, não tem problema. Se a inflação está no planeta, deixa crescer. Porque a nossa inflação vai contaminar todo o planeta inteiro. Mas parece que não é bem assim. Eu acho que a medida de subjuros é uma medida errada nos Estados Unidos. O que deveria fazer nos Estados Unidos, diferente do Brasil, deveria ser pegar o dinheiro que fabricou de volta. Recolher toda aquela lambança que o Biden fez, aquele mundo de dinheiro que o Biden criou no Banco Central, para consumo próprio. O que está acontecendo nos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos é desvalorização do dólar. Por quê? Porque criou muita moeda e a dívida está impagável. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Os Estados Unidos ainda vai explodir. E eu vou estar vivo para ver isso e todo mundo vai falar assim, bem que o senhor falou, professor. Mais cedo ou mais tarde, eu só não sei o tempo. Mas que vai acontecer? Vai. Eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza absoluta. E olha que eu não gosto de dar certeza absoluta, mas nesse caso não tem para onde ir. Matematicamente falando, como uma pessoa formada em ciências contábeis. Eu tô fazendo a minha análise técnica. Vamos lá. Reuters. Setores industrial e de serviço na China, indústria e serviço, menos comércio, indústria, que é um dos pilares da China, e serviços, que já não é tão pilar, mas é de consumo interno, tropeçam em junho. Jornal Reuters. Nossa, como assim? Ela tá meio fraca? Tá. Andou para baixo das expectativas? Sim. E o de serviço, principalmente para a área de turismo doméstico que mostra aqui. Ou seja, os chineses estão ficando um pouco apertados, não estão tendo dinheiro. Por quê? O que está acontecendo com a China? Sabe o que está acontecendo com a China? Vou contar para vocês uma fofoquinha. A moeda da China está desvalorizando. Quando a moeda desvaloriza, o povo perde a riqueza, perde o poder de compra.
A moeda aqui no Brasil está valorizando. Quando valoriza, o povo brasileiro começa a ter mais dinheiro, mais condições de compra. Demoram 6 meses para ele sentir esse efeito, mas começa a surtir. Em eletrônicos fica mais barato, televisão fica mais barata, as coisas começam a ficar um pouco mais baratas. De outros itens, né? Que demandam de coisas mais globalizadas. Então, a desvalorização do yuan, que caiu, pelo que eu estava vendo, lá tinha caído 4% e tal, não sei o que, nessas últimas notícias de jornal, parece que a coisa está ficando meio feiosa lá na China em relação a câmbio. Só que tem um detalhe. O câmbio pode mexer o que for. Commodity mantém o preço. Ok? Então, minério do ferro vai continuar com o preço de minério de ferro, mesmo com a desvalorização de lá. Ou seja, produtos da China vão começar a ficar mais caros? Não. Vão ficar até mais baratos, porque a inflação vai comer o salário do chinês. Então, tome comer salário do chinês. Quem vai pagar o pato? O povo chinês. E se a inflação bater muito forte lá na China, já pensou 1 bilhão de habitantes se rebelar e se revoltar contra o governo chinês? Um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer e tem que acontecer. Porque isso faz parte do ciclo da vida. Certo? Uma hora está muito bem, outra hora explode tudo e faz renascer outro e assim por diante. Tem que ter constante adaptações e mutações. Se você não faz adaptações e mutações e mantém sempre de uma coisa só, o próprio universo força as mudanças. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Infomoney. Contas públicas. Primário abaixo de 1% é o grande resultado que a equipe econômica busca, diz Seron. Secretário do Tesouro diz que indefinição em torno do PL do CARF prejudica a recuperação de créditos no contencioso tributário. Nossa, mais problemas tributários, mais problemas no Ministério da Fazenda? E aí? Mais coisas ainda para a questão do arcabouço, para afetar o arcabouço? Parece que não tem fim? Parece que não tem fim. Olha só, vamos lá. Infomoney. Presidente do Banco Central. Campos Neto diz estar otimista com o cenário de inflação e expectativas do mercado para o IPCA. Ele destacou que há um processo de convergência de inflação ocorrendo e que o Banco Central está animado com esse cenário. Ou seja, é o que eu falei, que está fazendo com que a Bolsa suba e fique alegre e feliz. Provavelmente ela possa voltar aos 120 mil pontos novamente. Que bênção! Mesmo com o arcabouço sendo deteriorado. Aí na próxima semana, aí volta a história do arcabouço de novo e começa a bolsa a afundar. E aí agora a desculpa da vez é o arcabouço. E assim vai a economia. É sempre assim. Falou uma coisa, fica feliz. A bolsa sobe. Depois falou outra coisa, cai. E assim vai, moço. E vamos que vamos. É assim que funciona a vida. Ah, meu Deus do céu! Que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa e esqueci. E o Campos Neto falou que se acha pressionado. Só que ele fala assim, é comum até ser pressionado, porque todos os presidentes do Banco Central até hoje que passou tiveram uma certa pressão. É um fato. Mas ele já está se sentindo pressionado e está relatando sobre isso. Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Junte as pecinhas do quebra-cabeça com o que eu falei no começo com agora. Vamos lá? Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Infomoney. Foco da resistência. Castro, Rio de Janeiro, tá? Governador do Rio, faz coro com Tarcísio. Juntou o Estado do Rio de Janeiro com o Estado de São Paulo contra Conselho da Tributária e questiona a alíquota do IVA. Governador do Rio disse ainda que é impossível apoiar a reforma sem ter clara qual vai ser a alíquota do IVA. Pois é. O arcabouço está muito oculto, querem aprovar as coisas com carta branca e não vai funcionar, não vai dar certo. Não vai funcionar. E aí? Por quê? O que eles querem? Querem ter controle do governo federal. Porque o governo federal, imagina a sua situação. O governo federal pega e faz esse negócio do arcabouço.
faz com que os impostos entrem bastante para o governo federal e entra mais nada para coisa. Eu mudei os impostos, ICMS não tem mais, e aí vão precisar do repasse do governo federal. E aí eu, presidente da República, falo assim, ó, ou você me obedece ou vai ficar sem dinheiro. Sim, senhor, presidente, sim, senhor. Aí agora eu falo assim, agora eu tô mandando em todo mundo. Esse é o grande perigo disso tudo. É se instituir uma ditadura econômica, porque ditadura jurídica parece que nós já estamos caminhando, pelo menos o que o dicionário diz. Porque para uns está tudo dentro da normalidade. Para outros, sensações de ditadura. Eu gosto de ler o que o dicionário fala. E eu pego o que o dicionário explica e falo, eu me enquadro ou não. Agora, tem gente que não está se enquadrando, outras pessoas estão. Ok? Então, a ditadura relativa. É o relativismo. Será ou será? Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, certo? Que é proibido afirmar as coisas. Infomone. Metas da inflação. CMN define meta de inflação em 3% para 2026 e altera regime para meta contínua a partir de 2025. Ministro Fernando Haddad disse que as metas de 2024 e 2025 também foram mantidas em 3%. Olha só que interessante. O Haddad está fazendo o oposto do que o Lula queria. Por isso que eu falo para você, o Haddad, ele obedece algumas coisinhas do Lula, mas ele tem consciência. Ele está muito mais Campos Neto do que Lula, o Haddad. O ministro é o do PT, cara. O Haddad está me surpreendendo assim de forma incrível. Isso para mim tá. O Lula está me decepcionando de forma incrível. Porque é muito visível o populismo dele. É muito visível ele manipular. Ele falar coisas como se fosse, sabe, só para falar, para o povo acreditar. Nós estamos mudando. A cabeça dos seres humanos estão mais abertas, estão mais amplas. É difícil agora engolir algumas coisas. A gente pega no ar as nuances, as coisas. E o Haddad, ele está sendo super racional, cara. Colocar uma meta de inflação de 3%, você sabe o que significa 3% de meta de inflação? Significa juros da Selic lá em cima. Significa que ele pode não conseguir cumprir a meta da inflação. Ou seja, ele está colocando o dele em risco, o dele na reta, colocando um valor de inflação bem baixinho. Mas é o mais correto a se fazer. Parabéns, Haddad, viu? Olha, vou falar um negócio para você, hein? Parabéns mesmo. Por isso que eu falo para as pessoas, não é a esquerda pela esquerda. A gente não pode jogar pedra na esquerda porque ela é esquerda. E não pode jogar pedra na direita porque ela é direita. Porque tanto dentro de um lugar, tanto do outro, sempre tem algumas pessoas que estão dentro de uma racionalidade. Então nós temos que tomar cuidado. Então, tipo assim, olha, o presidente extrapolou, mas o ministro está segurando aqui. O fulano extrapolou, mas está fazendo não sei o quê. E aí vai. E aí você vai no caminho do meio, pegando qualidades e destacando os defeitos. E vai caminhando. É isso que tem que fazer. Racionalidade, né? Só que às vezes não pode, né? Folha de São Paulo, porque tem gente que proíbe. Vocês vão saber o que eu estou falando aqui. Folha de São Paulo. China se reúne à Rússia. China se reuniu à Rússia, Rússia quebrada em guerra, e amplia acesso à matéria-prima de baterias na Bolívia. A China e a Rússia entraram em peso para minerar na Bolívia. E os Estados Unidos vai ficar sem minerações? E aí? Vão ficar sem matérias-primas? A Rússia se uniu com a China para explorar minério? Ou para ter uma desculpa para poder entrar e sair quantas pessoas forem? Vamos mandar um monte de russo, um monte de chinês para tal lugar? Será? Gente, o que eu quero que vocês vejam olhando essas notícias? Lembram da separação do planeta e da separação do Brasil em várias partes, em vários países? Lembra de como que ia ser as separações? Tenta juntar isso na sua cabeça
como seriam esses grupos, e se eles já estão se montando esses grupos separadamente, já. E por que estão vindo aqui para a América Latina? Estranho, né? Que coisa estranha. Mas não por acaso. Vamos lá, junte as peças do quebra-cabeça, que vocês vão começar a entender aonde que nós estamos no meio desse apocalipse. Estadão. Lula protagonismo Foro de São Paulo. Abriu o Foro de São Paulo. E o Lula protagonista. Ele foi como se fosse o líder desse Foro de São Paulo. Diz se orgulhar de rótulo de comunista e elogia ditadores. O Lula falou que é maravilhoso ser chamado de comunista e elogiou ditadores. Os ditadores são maravilhosos, nós temos que se orgulhar do Fidel Castro, de Hugo Chávez. Tá lá, tá escrito aqui, ó. Olha lá no Jornal do Estadão que vocês vão ler e vocês vão se assustar. Moço, toma cuidado com esse cara. Esse cara, ele não quer o bem do Brasil. Ele pode dizer que ele quer o bem do Brasil. Mas ele quer, antes do bem do Brasil, uma perpetuação. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu não gosto muito disso, mas vamos lá. Jornal Reuters. Lula diz que conceito de democracia varia para cada pessoa e que Venezuela tem mais eleições que o Brasil. Para ele, democracia é ter eleição. Mesmo só tendo um candidato que pode ganhar. Mas isso é democracia, tem eleição. Não, senhor, querido. Democracia não é isso. Seria bom o senhor pegar e ler o dicionário para ver o que é democracia. Democracia é quando a maioria faz o que quer. A maioria decide, não a minoria. A minoria não decide nada. A minoria pode colocar os seus pontos de vista, pode justificar os seus pontos de vista e convencer a maioria, e assim implantar. Mas quem tem que mandar é a maioria e não a minoria. Isso é democracia, pelo menos o que está explicado no dicionário, porque eu gosto de seguir dicionário e não outras coisas, e não crenças ou crendices. Agora, se o homem enaltece Fidel Castro, enaltece Hugo Chávez, meu querido do céu, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos ferrados. Por que o termo ferrado? Porque nós estamos de cabresto, porque o único que bota ferradura é cavalo. E cavalo a pessoa monta em cima e fala, vai pra lá, vai pra cá, para, anda, corre, para, vai pra cá, deixa você amarradinho aqui, você fica ali quietinho, paradinho. Esse é o conceito de quando surgiu esse termo popular de ferrado, estamos ferrados. Ou seja, estamos controlados. Somos controlados. Temos um dono que manda em nós. Dá comida quando ele quer e não quando eu quero. Entendeu? Pois é. Estamos caminhando para tal, isso me assusta um pouquinho. Mas fazer o quê? Não foi o povo que quis? Não foi todo mundo que quis? Todo mundo votou, todo mundo colocou lá. Agora, meu querido, tem que engolir. Ótima, graças a Deus, muito obrigado, Deus, por essa experiência incrível e maravilhosa. Mas, professor, que horror, estamos dentro das trevas. Que lindo, rapaz, estamos conhecendo, olha, turismo no inferno, que coisa mais linda. Temos que se alegrar, até pelas coisas ruins, sim. Esse é um dos princípios básicos da evolução espiritual e humana, ok? Não aceitar. Não estou falando aceitar. Aceitar é outra coisa. As pessoas misturam. Estou falando que nós devemos entender os desígnios, entender decisões. Mas não aceitar de engolir. É aceitar espiritualmente, mas não aceitar em falar, eu vou continuar do jeito que está. Não.
Compete às pessoas que têm mais consciências de alertar as pessoas que têm menos consciência para que a gente consiga fluir e caminhar. Entendeu? É isso aí. Existe uma responsabilidade aí. Vamos lá? Infomoney, algo inusitado. Olha só. Ex-presidente na Berlinda. Quem? Bolsonaro. Eles estavam achando que tinha um juiz lá que queria fazer vistas para suspender o julgamento para dar um pouco mais de prazo. E esse juiz que o pessoal da direita achava que ia fazer isso, esse atraso e tal, não fez. Deu o voto dele. E você sabe como é que tá os votos? E você sabe como é que o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês uma coisa inusitada. E eu não sei por que aconteceu. Mas vamos lá. Moraes é o Xandão de Moraes, do STF. Ele também preside o TSE. O Moraes suspende o julgamento de Bolsonaro no TSE. Está suspenso. Pode suspender por 30 dias. Não sei qual foi o prazo. Eu não cheguei a ler a reportagem inteira. E o placar está 3-1 por inegibilidade. Ou seja, 3-1 contra o Bolsonaro. 3-1 contra o Bolsonaro. Já tem gente da esquerda festejando antes do término do voto. Já tem gente em júbilo antes da decisão final. Deus costuma ver essas coisas. Muita calma nessa hora. Não estou falando que o presidente vai sair isento disso. O que eu estou falando é o mal está plantando várias coisinhas. O mal. Pessoas estão plantando várias coisinhas que vão ter a colheita devida. Porque o mundo dá uma volta assim, ó. Então, se a direita faz coisa errada, ela paga. Pagou. Bolsonaro tá pagando. Foi ele que falou um monte de besteira. Ele subia em palanque e falava besteira. Tá aí, se lascando. Então, o mundo vai dando volta. Só que essa justiça divina, se pode se dizer, ela não é só para um lado, ela é para todos. Então, depois ela vai e volta, vai acontecer a mesma coisa para a esquerda, depois para a direita e assim vai. É um ciclo. Você já pensou a direita usar as mesmas técnicas e a mesma força e a mesma tonalidade em cima da esquerda quando voltar para um poder, por exemplo? Eles não vão gostar. Então a esquerda faz com o próximo o que não quer para si. A esquerda não gostaria jamais que o Lula tivesse uma suspensão de elegibilidade, mas ela faz com o Bolsonaro. Então, eles não estão seguindo os princípios espirituais, até então. Quando voltar isso para essa catarse voltar, esse karma, essa expiação com X voltar, para a pessoa passar pelo que ela fez com o próximo, não vão querer aceitar. E aí? E aí, pergunto eu, e aí? A audiência será retomada na sexta-feira, ao meio-dia, com voto da ministra Carmen Lúcia. Ah, então é na sexta. É só uma pausa. Não é suspensão, de fato. Uma pausa do quê? Um dia. Entenderam? Já hoje já volta. Porque eles colocam como se fosse uma coisa, mas não é bem aquilo. Vamos lá, gente. E aí, para encerrar, com chave de ouro em cima disso daí, Estadão. Bolsonaro diz esperar que, abre aspas, Deus toque o coração, fecha aspas, de Alexandre de Moraes no julgamento do TSE. Vai tocar o coração por quê? Se todo mundo votar tal, ele não vai mudar o voto de tal. Ele pode ser só o voto de desempate. O Bolsonaro está apelando para que Deus toque o coração dele? Desespero? Colocar Deus no meio disso daí? Sabe o que acontece? As pessoas quererem transformar o inferno. Meu querido, inferno não se transforma. O inferno tem que existir porque precisa existir o inferno. O céu precisa existir porque precisa existir o inferno. O que tem que se fazer é tirar a situação do inferno e encaminhar para o céu, e não transformar o inferno.
A pessoa quer pegar toda a estrutura demoníaca que tem e falar: eu vou ficar como líder angelical aqui no inferno agora. Sai, Lúcifer, entra eu aqui para comandar o inferno. Não pode, filho. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. O que você pode fazer é: vem, gente, vamos fazer igual Jesus fez. Vou lá na mansão dos mortos. Vamos lá, gente. Tá tudo acordado de novo. Vamos embora, tudo lá pra cima. Acorda todo mundo e manda pro céu. Nem todos vão conseguir entender essa metáfora, mas assim fica lançada aí. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.